Muita gente pode se perguntar se o circo, que é a política brasileira, é algo recente. Na verdade, essa característica negativa da nossa política é algo historicamente localizado e que começou ainda no período colonial. Para se ter uma ideia, as elites, desde aquela época, continuam moldando a política nacional e continuam mantendo o poder das principais decisões do país. A classe política, na verdade, meio que faz um trabalho que acaba mantendo essas elites no poder. Sem falar que os próprios políticos, em sua maioria, também fazem parte dessa elite brasileira. Essa lógica que a gente acabou de falar, de um país onde a política é tão negativa, onde os interesses do povo nunca são levados em consideração, infelizmente não é uma coisa nova, como eu já mencionei. E a gente pensa o seguinte: por que depois de tanto tempo isso ainda continua da mesma forma? É que para quem está no poder, para quem tem privilégios, não interessa mudar o status quo, a situação atual. E aí a gente observa, por exemplo, que durante o período colonial, uma forma, de criar elites foi com a questão da distribuição das Seis Marias. Então a gente tem ali Portugal, que vem para o Brasil meio que sem querer. Na verdade, Pedro Álvares Cabral estava indo para as Índias, descobre o Brasil meio que sem querer, mas os portugueses passam pelo menos uns 30 anos sem tomarem conta do Brasil de fato. E aí o que acontece? É preciso que alguém administre essa terra enquanto Portugal não está aqui de facto. Então, nesse período colonial, a distribuição de Seis Marias, de lotes ali de terras e cargos a famílias de grandes proprietários rurais acaba formando uma elite oligárquica, uma elite agrária. Depois desse período colonial, historicamente a gente vai ter o período do Império. Ele tem um imperador, o Dom Pedro I, depois o Dom Pedro II, e aí nada melhora muito não. Na verdade, a gente vai ter uma perpetuação dessas elites, só que agora, a gente tem já uma elite agrária, o Brasil é agroexportador, então os grandes proprietários de terra, eles eram os grandes poderosos da época. Então aí a gente vai ter durante o período do Império o voto censitário. Olha que legal, as pessoas vão começar a votar. Não todo mundo. Então o voto censitário era um voto restrito, não só do ponto de vista de quem era alfabetizado, mas também de quem tinha uma condição econômica específica, ou seja, para votar era preciso ser homem e era preciso pertencer a um grupo político-econômico. Você tinha que ter condições financeiras. Então, isso já restringia bastante quem poderia votar. Então, a gente não tinha uma democracia onde todo mundo poderia votar. As mulheres, por exemplo, só vão poder votar nos anos 30 do século XX. Então, até o século XX as mulheres não votavam também. E aí a gente tem também a questão dos analfabetos que não vão votar logo de cara, vai demorar um bom tempo para que os analfabetos possam também exercer seu direito de escolha de governo. Então, o Brasil durante o Império realmente não era um sistema democrático. O Brasil era governado por um imperador, era uma monarquia, digamos assim. E aí você tem o voto censitário, o voto dos ricos, de quem tinha uma determinada condição financeira, e isso vai perpetuar a centralização política nas mãos de quem? Da elite, Então, o povão não tem acesso, essas elites vão continuar decidindo o futuro do Brasil a partir de seus próprios interesses. E aí, quem eram esses ricos? Os grandes latifundiários, os grandes produtores agrícola e os comerciantes. A gente tem uma classe também de ricos, burgueses, digamos assim. Então eram esses, era esse povo, essas elites aí, eram essas elites que tomavam conta do Brasil à época. Nada muda também durante a República Velha, ou Primeira República, quando a gente tem ali o sistema do café com leite, que muita gente aprende ali durante a escola, ou no período que vai estudar para o Enem, para o vestibular, a República Café com Leite, quando você tem alternância de poder entre os produtores de leite de Minas Gerais e os cafeicultores de São Paulo. Então é mais uma prova da disputa entre elites pelo futuro do Brasil.
Durante a era Vargas, né, aquele período ali do que a gente chama de Estado Novo, né, o período ali de uma ditadura que houve aqui no Brasil com o Getúlio Vargas, apesar de o Getúlio ter criado, né, a lei trabalhista, ter dado muitos direitos ali aos trabalhadores, na verdade a gente vai ter ainda um Estado muito forte, muito grande, né, intervencionista, que vai ter um caráter paternalista e corporativista. Então você tem uma ampliação de benefícios sociais, mas isso não muda o fato de que as elites industriais, militares e agrárias continuarão com o controle do país. Temos o período militar, de 1964 a 1985, e aí a situação também pouco melhora. A gente vai ter um aprofundamento da concentração de poder que vai beneficiar conglomerados econômicos e aqueles setores, aqueles grupos alinhados ao regime militar. E aí a gente tem, como é um período de ditadura, um silenciamento de críticas. Então você não tem uma participação popular, não há o voto popular, não havia eleições democráticas no sentido mais estrito do termo no Brasil. A partir do período da Nova República, não é? Do ano de 1985 para cá, quando acaba o regime militar e o Brasil volta ao sistema democrático, ainda que de maneira muito frágil, mesmo com esses avanços democráticos e com a própria Constituição de 1988, ainda persistem, até os dias de hoje, as práticas do patrimonialismo, né? Aquilo que Raimundo Faoro chamava de apropriação, né? A apropriação do patrimônio público, né, da coisa pública, como se fosse privada. Então, até hoje, os políticos no Brasil, não cuidam das questões públicas, do patrimônio público, não é, como se fosse algo deles, algo próprio, algo privado, não é? Então, a forma como o Brasil é conduzido, as decisões políticas muito refletem esse patrimonialismo, essa apropriação da coisa pública, não é verdade? Como se fosse particular. Além do patrimonialismo, que é super característico da política brasileira, a gente tem uma corrupção sistêmica, alianças políticas que são feitas, não é, para manter uma governabilidade. Agora, às custas de quê? Às custas de concessões a grupos econômicos e políticos poderosos. Então, você tem uma relação espúria, não é? Uma relação ruim entre Estado e grupos privados para manter a ordem, né, no Brasil e para que os interesses mútuos aí prevaleçam, não é? Em detrimento, obviamente, do povão. E aí a gente tem escândalos como o Mensalão, né? A Operação Lava Jato também, que vai colocar ali em prática a condenação, não é? Desses esquemas, não é, de corrupção, mostram, não é, tanto o Mensalão, esse grande esquema de corrupção, quanto a Lava Jato, que foi a operação que combateu esse esquema, vão mostrar como esses setores privados e também partidos políticos se beneficiaram, né, ou se beneficiam, porque isso acontece até os dias de hoje, não é, de recursos públicos. Quantos agentes públicos a gente não vê constantemente envolvidos em corrupção no Brasil, né? Relações espúrias com outros agentes. Então, a gente tem uma situação no Brasil onde a política é feita por elites, os próprios políticos fazem parte dessa elite, grupos de interesses cujas ideias, né, são muito conectadas entre si, eles se defendem mutuamente e fazem isso em detrimento do povo, da vontade popular. Então, você tem representantes eleitos para fazer ali a vontade do povo e isso não acontece na prática. No fundo, todos se protegem a um corporativismo, não é? Entre os grupos de interesses, os políticos, para manter o status quo. Então parece que eles estão trabalhando, parece que eles estão ali fazendo algo, mas na verdade tudo não passa de um teatro, né? Tudo não passa de uma encenação. Pouco se faz de fato para o bem, né? O bem-estar da população. Lamentavelmente, o Brasil é um país que parece não avançar. Na verdade, não parece, de fato não avança. Stefan Zweig, escritor austríaco que resolveu escolher o Brasil como refúgio, né, para fugir ali das loucuras, das maldades de Adolf Hitler, no período ali da Segunda Guerra Mundial, ele escreve um livro chamado Brasil, o País do Futuro, ali nos anos de 1940. Lamentavelmente, esse futuro, né, predito pelo Zweig, que infelizmente faleceu aqui no Brasil,
não chega, não é? Esse futuro predito pelo Stefan Zweig não chegou. Provavelmente não chegará enquanto o Brasil continuar nessa política circense.